E vamos juntos inspirar e vibrar 3 vezes o mantra Om. Então vamos inspirar. Eu vou cantar, quem souber acompanha 3 vezes o Gayatri Mantra também. Então vamos inspirar. Om Bhurvuvah Swaha Tat Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodaya. Om Bhurvuvah Swaha Tat Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodaya. Om Bhurvuvah Swaha Tat Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodaya. Om Shanti Shanti Shanti. Então, gente, boa tarde. Primeiro agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui com vocês, aos mestres do yoga, ao meu mestre e professor, né, professor Hermógenes, meu avô, e agradecer a vocês, né, de estarem aqui e a gente poder trocar. Então, na verdade, assim, não é uma palestra formal, nada disso, é um bate-papo. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa sobre o yoga, sobre o professor, sobre a linha do yoga, tá? Fiquem muito à vontade, tá bom? Então eu queria perguntar para vocês primeiro assim, quem daqui quer ser feliz? Levanta a mão. Todo mundo, né? Então, acho que não, isso é que une a gente, né? Todo mundo aqui, todo ser humano quer ser feliz. E o yoga é um caminho para isso. O yoga, a filosofia do yoga, a vida no yoga, é um caminho para a gente ser cada vez mais feliz. Estar cada vez mais em paz, ser cada vez mais amoroso. É isso que o yoga quer trazer para a nossa vida. Eu falo muito com os alunos lá no instituto, às vezes a gente entra nesse caminho do yoga e da espiritualidade e a gente acha que tem que se fechar, né? Ou ficar muito quietinho, ou não falar, ou falar muito baixinho. A gente tem que ser espontâneo, a gente tem que ser quem a gente é e buscar ser feliz. Eu acredito muito que o yoga, como o professor colocava, o yoga é um caminho para Deus. Inclusive ele tem um livro, Yoga, Caminho para Deus. Então o yoga é uma pergunta muito comum, né? Yoga é religião, Thiago? Não, o yoga não é uma religião. Mas ele, no sentido mais profundo, religião vem do termo religare, né? De religar. Então o yoga, nesse sentido, ele pode ser considerado uma religião. Ele é um caminho espiritual que quer reconectar a gente com a gente mesmo e com a consciência, né? Com o eu superior. Então, primeiro assim, me pediram para falar um pouquinho do professor, né? Do instituto e como que é o yoga visto pelo professor. O professor, todo mundo aqui já ouviu falar do professor Hermógenes? Alguém aqui não conhece o professor? Não, todo mundo conhece? Não? Então, também não. Então eu vou contar rapidamente um pouquinho da história dele. O professor, ele nasceu em 21, Natal, numa família muito humilde. E ele veio para o Rio para ser militar. Naquela época era comum as famílias mais pobres, né, tentarem a carreira militar porque tinha o soldo, tinha comida, tinha roupa, tinha onde dormir. Então o professor veio ser militar no Rio de Janeiro. E
estava sendo militar, ele já foi para o lado, dentro do colégio militar, ele foi professor de História e Filosofia. E ali já viu que era um professor diferente, né? Ele dava umas aulas bem diferentes sobre filosofia. Imagina, aquela época, tô falando talvez início da década de 50, por aí mais ou menos, no colégio militar ele falava sobre filosofia, ele falava já sobre coisas da Índia, sobre a filosofia da Índia para os alunos, então era um professor bem diferente. O professor, com 35 anos, ele teve tuberculose. E tuberculose naquela época, né, era quase que fatal, né? A maioria das pessoas que tinham tuberculose não sobreviviam. Aí o professor, ele fez o tratamento normal com o médico, tomando remédio, fazendo até cirurgia que tinha na época, né? Chamava pneumotórax. E o médico meio que deu alta para ele, com 35 anos, falou: ó, você está curado. Mas você está curado era assim: olha, você vai ter uma vida limitada, você não pode fazer nenhum tipo de esforço físico. Recomendou que ele se aposentasse, ele não podia pegar sol, não podia pegar chuva, não podia brincar com as filhas, porque tudo isso cansava ele. Então era uma vida totalmente limitada, né? E aí o professor não aceitou esse diagnóstico. Ele, andando pelo centro do Rio, ele encontrou 2 livros que falavam sobre yoga. Sendo que naquela época não tinha, até tinha alguns professores, mas muito pouca gente conhecia, né? E não tinha nenhum livro em português sobre yoga no Brasil. Então tinha um livro que era em inglês e um livro em francês. Um livro falava muito dos benefícios do yoga, o que o yoga podia trazer para a nossa saúde, tudo. Era só os benefícios do yoga. E o outro eram só as posturas. Então um complementou o outro. E o professor começou a praticar sozinho e escondido dentro do banheiro. Porque assim, o médico tinha proibido. A minha avó também não deixava ele fazer nada, né? Então ele se trancava no banheiro e começava a fazer os asanas, os pranayamas sozinho, lendo lá o livro e fazendo. Com isso ele mudou a vida dele. Ele recuperou a saúde, recuperou, né, a capacidade respiratória, ele mudou completamente. E aí ele percebeu que ele tinha, na verdade, descoberto um caminho que pouca gente conhecia, né? Lá na década de 50, metade da década de 50, não se falava em yoga, meditação aqui no Brasil. E ele falou: poxa, eu não posso guardar esse tesouro só para mim. E aí ele estudou muito, começou a ler Bhagavad Gita, os livros tradição védica, todos os livros que ele conseguia ter acesso, né, em inglês, né, naquela época da Índia, ele começou a ler. E aí começou a escrever o Autoperfeição com Hatha Yoga, que é o livro dele até hoje, junto com o Yoga para Nervosos, são os livros mais conhecidos do professor, né? Você imagina que naquela década de 60 ele escreveu um livro, Yoga para Nervosos. Hoje seria Yoga para Estressados, né? Mas naquela época nem tinha esse termo. E o professor foi pioneiro, gente, em muita coisa. Porque não se falava em medicina alternativa, não se falava em ver o homem holisticamente, que isso está lá no livro dele. Pouco se falava sobre a questão da alimentação saudável, vegetarianismo, arroz integral, essas coisas não tinha, né? Imagina, meio da década de 50, praticamente não existia mesmo. E isso tudo está no livro lá do professor, tanto no Autoperfeição quanto no Yoga para Nervosos. Tem uma história muito interessante que, por exemplo, tem no livro Yoga para Nervosos, tem um capítulo. Quem aqui já leu Yoga para Nervosos? Algumas pessoas já leram, né? Quem não leu, eu recomendo. É um livro que até hoje, assim, já salvou a vida de muita gente. É um livro muito forte, assim. Eu já tive com o professor em várias palestras, né, em vários lugares, e presenciei pessoas virem falar com ele muito emocionadas, assim: professor, o seu livro salvou a minha vida. Eu estava numa depressão, eu estava muito mal, e lendo o livro, praticando, eu salvei a vida. Então o Yoga para Nervosos, até hoje,
é um livro de referência, assim, para todo mundo que é do yoga deveria conhecer, né? Mas nesse livro tem um capítulo que é muito interessante, que chama A Coisa. O que é a coisa? É porque as pessoas chegavam para o professor e falavam assim: professor, eu não sei o que acontece, tá tudo bem, mas de repente eu sinto uma coisa assim no meu coração, sabe? Eu vou sair de casa, aí vem uma coisa em mim, sabe? Eu acordo e a coisa me pega. Tô lá no trabalho, no meio do trabalho, e de repente a coisa aparece. E ninguém sabia o que era, né? E ele era muito brincalhão, então ele botou o nome A Coisa. Só que a coisa, gente, nada mais é do que hoje síndrome do pânico, medo, depressão. É porque naquela época nem os médicos, ainda não existia essa nomenclatura, síndrome do pânico. Então você vê como o yoga é uma coisa muito importante, né, de observação. Ele observou no comportamento das pessoas que teriam uma doença e são os mesmos sintomas. Se você pegar lá no livro as descrições do que é o ataque da coisa e você pegar hoje o que os médicos chamam de síndrome do pânico, é exatamente a mesma coisa. Então, isso que eu estou falando, década de 60. E aí vocês acham que assim, nosso estilo de vida de lá para cá melhorou ou piorou? Nossa vida corrida melhorou ou piorou? A violência aí fora melhorou ou piorou? A gente tem que ser realista, né? Apesar de otimista, a gente tem que ser realista, né? Então, o yoga vem para dar pra gente uma série de ferramentas, né? Sempre que eu falo yoga, gente, entenda bem, né? Respeito todas as linhas, adoro todas as linhas, estudo, mas eu falo da minha experiência, né? O que eu aprendi com o meu avô e dos livros. Então, quando eu falo do yoga, eu estou falando do yoga do professor. Ele foi muito a fundo na cultura da Índia, no Bhagavad Gita, Yoga Sutra, o que a gente possa imaginar. Ele estudou muito esses livros, mas ele teve uma opção. Ele pensou assim: eu preciso transformar essa linguagem toda de uma maneira que o brasileiro entenda, que o nosso povo entenda e que a gente coloque em prática. Porque o Bhagavad Gita, os textos são muito bonitos, o sânscrito é muito bonito, né? Mas não é acessível a todo mundo. Algumas pessoas vão mergulhar mais nessa cultura. Graças a Deus, a gente tem professores especialistas em sânscrito, em Vedanta, em Brahma Sutra, Yoga Sutra, Bhagavad Gita, que eles vão dando esse conhecimento pra gente. Mas o que disso a gente coloca em prática na nossa vida diária? O que eu posso pegar desses livros e colocar em exercício prático e numa vida de yoga? Porque é isso que o professor falava. O yoga não é para ser mais uma atividade. Como eu faço pilates, eu faço musculação, eu faço natação, eu faço yoga. Muitas vezes ainda é visto assim, né? Mas o yoga não é isso. O yoga é uma filosofia de vida que vem para transformar a nossa vida. Não dá pra gente aceitar assim, a pessoa que começa no yoga há 5, 10 anos atrás e você fala assim: e aí, o que o yoga trouxe? O que o yoga mudou na sua vida? Não mudou nada não, tá tudo bem e tal. Não, isso não acontece. O yoga, quando realmente a gente mergulha e entra e traz, a nossa vida muda. E é para mudar mesmo. E eu falo até com os alunos, às vezes na aula eu dou um puxão de orelha. Se não está mudando, é porque o professor não é bom. Muda de professor. Porque o yoga é para transformar. Para transformar a nossa visão de mundo, para transformar o nosso coração, para transformar os nossos hábitos, para transformar o nosso código de conduta, a nossa vida ética, a nossa preocupação com o planeta. O yoga vai falar disso tudo, da alimentação, o estado mental, pensamento positivo, a nossa mente. Então o yoga não é só no tapetinho a postura, né? Aqui no Brasil e no Ocidente como um todo, o yoga ficou muito limitado ao exercício físico, a postura, ao asana. Digo yoga quando eu falo Hatha Yoga, né? A gente pensa muito no asana. Então isso às vezes até atrapalha. A gente vê uma revista de yoga, aquela modelo linda,
novinha, super flexível, magricela, fazendo uma postura muito difícil e sorrindo. Aí a pessoa olha e fala assim, pô, nunca vou fazer yoga. Yoga não é pra mim. As pessoas pensam assim. Isso afasta as pessoas. E o yoga é para todos. O professor Hermógenes falava isso o tempo todo. O yoga é para todo mundo, independente de idade, independente de limitação física, independente de... Ah, Thiago, eu tenho problema no joelho. Pode praticar yoga? Pode. Ah, eu tenho problema de hérnia de disco. Pode praticar yoga? Pode. Ah, eu tenho problema de respiração. Pode praticar? Pode. Então o yoga é para ser acessível a todos. O yoga não é só da Índia e também não é só dos jovens e saudáveis. O professor brincava muito, né? Se contorcionismo fosse yoga, aquele pessoal do circo era tudo iluminado, né? Imagina, que eles fazem aquelas contorções lá, entram dentro de uma caixinha de sapato, né? Se aquele chinesinho todo lá, se isso fosse iluminação, era tudo iluminado. Yoga não é só isso, gente. Yoga tem o asana, tem o hatha yoga. É importante? É importante. É importante para quê? Para a gente ter saúde, para preparar o corpo, para preparar a mente, para a gente fazer uma mudança da mente. Se a gente for lá no principal livro de yoga, né, da tradição do yoga mesmo, Yoga Sutra, né? O sutra talvez mais importante, né? Yoga Chitta Vitra Nirodha. Então o yoga é a cessação ou a diminuição do nosso agitação mental. Essa é a definição de Patanjali. Patanjali foi um sábio, né, que codificou o yoga. Não quer dizer que ele criou. O yoga já existia, ele fez um sistema, né, que pode ser conhecido como Ashtanga Yoga de Patanjali ou Raja Yoga, né? Então ele criou os 8 passos lá do yoga. E o sutra que define o yoga, logo o segundo sutra, porque o primeiro é assim, Hatha Yoga Nushasana, ou seja, Hatha, você está presente, você está preparado. Agora eu vou falar sobre yoga. Então esse Hatha quer dizer assim, nós estamos qualificados para entender o que é yoga, nós estamos presentes, dá para entender agora? Então agora que você já praticou um pouco, que você já estudou um pouco, agora você está preparado para saber o que é yoga. Antes não, agora. Hatha Yoga Nushasana. É só uma abertura, né? É muito importante esse sutra, porque ele quer dizer se a gente está preparado, se a gente tem uma mente que vai entender o que é yoga. E aí no Sutra 2, que é a definição, ele já começa logo com o pé na porta, né? Yoga é isso, não é mais nada. Podia parar ali o livro. Yoga é a diminuição dos fluxos mentais, da agitação mental. Então o que isso tem a ver se eu vou ficar 5 minutos de cabeça para baixo ou não? Muito pouco, né? Talvez o asana prepare a mente, talvez não, lógico, prepara a respiração, a mente, o corpo, para a gente estar presente para começar a estudar, para começar a se aprofundar, para começar a meditar. Então, quando ele fala que yoga é a diminuição da agitação mental, meditação é yoga? Relaxamento é yoga? Cantar mantras é yoga? Ajudar os outros é yoga? Alimentação é yoga? Porque tudo que a gente se alimenta forma os nossos pensamentos. Isso é uma coisa muito importante. A questão da alimentação dentro do yoga não é só uma questão natureba, assim, que já seria bom, né? Mas é a questão de que o yoga acredita que tudo que entra, não só a alimentação, mas tudo que entra vai formar a qualidade dos nossos pensamentos. Toda a parte sutil do alimento vai formar a minha mente. Então, eu sei que é um assunto polêmico, né? Vegetarianismo. Mas por que o yoga fala sobre vegetarianismo, sobre veganismo? Lógico, tem toda uma questão ambiental, tem toda uma questão, talvez até antes disso, da vida do animal,
né, da não violência, mas também tem uma questão de isso que eu estou falando, a parte sutil de todos os alimentos vai formar a minha mente e os meus pensamentos. Então, se eu me alimento de alimentos que trazem mais impulsividade, talvez violência, talvez força em excesso, medo carregado nesse alimento, isso vai passar para a minha mente. Então, não só a questão da carne, mas qualquer outro alimento. Quando a gente come alimento, né, muito processado, essas comidas, hoje em dia, tem mais disso do que outra, né? Muito embalada que a gente fala, né? Isso tudo vai para a nossa mente. Agora, não é só comida também. O que a gente vê na televisão, o que a gente fala no celular, nos nossos grupinhos, o que a gente acompanha na internet, o que a gente lê, o que a gente fala, isso tudo vai formar a nossa mente, vai formar a qualidade da nossa mente. Então, o professor... E hoje, até a alimentação, eu acho que está melhor, né? Acho que tem muita gente já com uma consciência. Poxa, alimentar um pouco melhor, mais fruta, ainda dá para melhorar bastante, né? Mas isso é um senso comum, né? Vamos se alimentar melhor, vamos cuidar. Mas, às vezes, não presta atenção nessa outra parte. O que a televisão está alimentando a gente? Isso é muito, muito importante, né? E quando a gente vai se aprofundando no estudo, na prática, a gente vai começando a tentar selecionar melhor as coisas, né? Para que eu vou assistir lá um filme no cinema, sei lá, Duro de Matar 65, que o cara mata metade do país árabe lá, arranca a cabeça de todo mundo. Eu vou lá ver sofrimento, chega a pingar sangue da tela, né, em cima da gente, de tanta violência. O que eu vou ganhar com isso? Eu vou sofrer, eu vou sentir. Isso tudo vai para a nossa mente, isso tudo vai para o nosso corpo. Então, o professor falava muito isso, o yoga é para ser vivido, não é para ser praticado terça e quinta com o professor Tiago na aula tal, horário tal. Lá é um pedacinho, lá a gente vai para se encontrar, para bater papo, para praticar junto, que é legal também. Mas se eu não pego essa prática e levo para a minha vida, eu estou desperdiçando o que o yoga pode me dar. O professor brincava, eu estou comendo a casca da banana e estou jogando a banana fora. Né? Hoje mesmo eu estava falando lá, eu estava dando aula hoje de manhã lá no instituto, estava falando com os alunos, às vezes a gente fica 1 hora, né, tem aula lá no instituto, yoga para nervosa, sexta-feira, 1 hora. Aí a gente quer em 1 hora resolver o problema da nossa vida toda e da semana inteira. Eu me estresso a semana inteira no trabalho, eu brigo com todo mundo, brigo em casa, brigo na rua, aí chego lá e em 1 hora eu quero relaxar e ficar em paz. E eu quero ser uma pessoa equilibrada. Mas onde está o equilíbrio? 1 hora contra a semana inteira. Não vai dar certo, né? Se a gente não começar a levar a prática para o dia a dia, para todo dia, não vai fazer. Ajuda, é óbvio que ajuda, melhor do que não fazer. Melhor fazer 1 vez na semana do que não fazer. Melhor fazer 2 do que fazer 1, melhor fazer 3 do que fazer 2. Melhor. Mas se a gente realmente quer mudar, se a gente realmente quer, tem que levar para todo dia. Thiago, você está falando que eu tenho que fazer postura todo dia? Não. Obrigado. O yoga não é só postura, como eu estava falando. Meditação é yoga. Cantar os mantras é yoga. Karma yoga, né? Ajudar as pessoas. Hoje vocês, não sei se alguém aqui estava, mas estava o pessoal aqui do projeto Yoga de Rua, ainda estão por aí. O Yoga na Maré e o Yoga na Rocinha. Olha que legal. Eu estou com a sorte de poder ajudar nesses 3 projetos. É muito bonito assim, o yoga chegando para essas pessoas. Imagina eu tenho participado do Yoga de Rua toda quinta-feira, né? Dar aula de yoga, meditação, pranayama para pessoas que moram na rua mesmo.
quanto isso pode ajudar essas pessoas. Na Rocinha, eles estão também por aí que eu encontrei, tá tendo um curso de formação de professores gratuito. Olha que legal. Então vários professores vão lá, doam seu tempo para essas pessoas se formarem professores para darem aula na Rocinha e em outros lugares. A Ana Olívia, do projeto Yoga na Maré, é um projeto enorme já, inaugurou agora há pouco tempo o espaço lá. Então isso é yoga. Quando a gente sai para ajudar alguém, a gente está fazendo yoga. Sabe por quê? Porque quando a gente doa qualquer coisa, seja o nosso tempo, seja o nosso amor, seja até dinheiro mesmo, se a gente tiver condição, também é válido. O primeiro beneficiado sou eu, não são essas pessoas. É a oportunidade que eu estou tendo de poder ajudar um irmão. Né? O yoga fala muito disso, a gente tem que só perceber a nossa intenção. Karma Yoga, né? É muito falado no Bhagavad Gita. A gente faz ação sem esperar o fruto da ação. Nenhum fruto. Eu não posso querer participar desse projeto e falar assim, como eu sou bonzinho, eu quero aparecer porque eu faço, olha como ele... Não, é nosso papel. Qualquer ser humano tem isso dentro de si. Não é melhor que ninguém. É só sentir a dor do outro, o sofrimento do outro e ajudar. Nós não estamos fazendo nada demais. A natureza é assim. Isso não é virtude, não é mérito de ninguém. É ser humano. E isso é muito bom que a gente converse no meio do yoga, porque às vezes a gente fica muito focado na gente, nas minhas questões, na minha mente, nos meus problemas. Mas o yoga é para te preparar para o mundo, para você lidar com o mundo. A gente não está aqui na Índia, no ashram ou lá nos Himalaias, numa caverna, que eu quero ficar lá 24 horas meditando, vivendo de luz, que é muito legal também, de prana, para levitar ou para ter algum poder. A gente mora no Rio de Janeiro, a gente é cidadão. Então o que o yoga pode fazer para o coletivo? O que o yoga pode fazer por essas pessoas? Então isso é Karma Yoga. É fazer, ajudar da maneira que a gente puder, sem esperar nada em troca, sem esperar nenhum reconhecimento. Isso é uma forma de se libertar também. Porque você vai deixando o ego, você vai se afastando do eu fiz, eu faço, eu sou o cara, né? E vai vendo o em volta. E vai parando de reclamar, né? Que a gente tem uma mania de reclamar de tudo, que não é fácil, né? Todo mundo, né? A gente reclama o tempo todo. Eu sempre falo isso. A gente acorda de manhã, tem duas maneiras de agir. Ou reclamar de tudo, ou agradecer a tudo. É uma escolha. Se eu quiser reclamar, não vai faltar assunto. Isso aí, pode ter certeza. Eu vou reclamar do governo, eu vou reclamar do calor, eu vou reclamar da violência, eu vou reclamar do meu vizinho, eu vou reclamar da minha mulher, do cachorro, eu vou reclamar de tudo. Motivo vai ter. Mas se eu escolher agradecer, também vai ter motivo. Isso é uma escolha, gente. E é possível mudar. Não é fácil, mas é possível. A gente mudar de lado. Parar de reclamar e passar a agradecer. Porque por mais que a gente tenha problemas, e todo mundo tem, né? Quem aqui não tem nenhum problema, levanta a mão. Ninguém levantou, né? Então, todo mundo tem problema. Aí deixa eu até trocar. Eu tive uma palestra há pouco tempo com o Swami Nirmalatmananda, da Ordem Ramakrishna, que eu adoro. Ele foi no retiro e ele deu uma palestra fantástica. Ele falou assim, sempre que você pensar em problema, muda para desafio. Não usa mais a palavra problema, usa desafio. Eu tô cheio de desafio. A gente está cheio de desafio, mas todo mundo tá. Não se engane. É porque eu só vejo os meus. Mas se eu for entrevistar aqui e perguntar um por um, todo mundo tá cheio de desafio. Mas é legal essa troca de problema para desafio, muito importante. Porque o problema é uma coisa que fica me derrubando.
o desafio me faz, né, ultrapassar. Então isso eu aprendi com ele, é muito legal. Toda vez que vier, caramba, não consigo resolver aquele problema, não consigo resolver aquele desafio. Aquele desafio, ainda, muito boa. Então a vida de todo mundo e isso é uma coisa que é legal a gente conversar. Por exemplo, não é porque eu pratico yoga que o mundo vai ficar cor-de-rosa, que a paz vai se estabelecer assim, no piscar de olhos. Não vai. O mundo é o mundo. E ele vai continuar mundo. Ele vai continuar dual. Alegria, tristeza, noite e dia. É o mundo. É assim. Agora, como que eu lido com isso? Aí a yoga e a meditação podem mudar totalmente. Como que eu lido comigo mesmo, com as minhas questões. Porque a gente fala muito do mundo, mas quem que cobra mais de você mesmo? Quem que cobra mais? Somos nós, né? A maioria do tempo é a gente que está se cobrando. Que tem que fazer, que tem que correr, que tem que ser perfeito, que tem que acertar sempre, que não pode errar. É a gente que faz isso com a gente mesmo. Então outra coisa é nesse universo do yoga é aprender a relaxar. Yoga, Chitta, Vitra e Nirodha. Yoga é o relaxamento dessa confusão mental. Então aprender a respirar é fundamental. Aprender a relaxar é fundamental. Por que a gente fala tanto em... Eu não tenho hora. Que horas são, por favor? Não funciona? 4h35. Tá, 4h35. Tá bom, tá no seu tempo. É isso aí. O relógio é uma das coisas que, né, que prende a gente, né? Porque a gente fica ali correndo atrás daquele ponteiro o tempo todo, né? Mas então, se o yoga é para diminuir a nossa agitação mental, mas para que diminuir a nossa agitação mental? Era uma pergunta que a gente poderia fazer, né? Tá, é para isso, mas por que eu devo diminuir? Aí é uma coisa muito, muito legal, porque segundo a tradição do yoga, nós já somos a felicidade, nós já somos plenos, nós já somos a paz, nós já somos a felicidade que a gente procura fora. Então quando eu relaxo, quando eu medito, eu entro na minha essência, que já é felicidade, que já é paz. Por isso, tantas práticas do yoga eu falo o tempo todo, respira, relaxa, vamos meditar, vamos fazer um relaxamento profundo. Porque quando eu consigo me afastar um pouco dessa agitação mental o tempo todo, essa minha natureza de paz, ela pode aparecer, ela pode respirar. Então isso é muito bonito e é um pouco diferente de outras tradições, assim, de outras filosofias, até talvez de outras religiões. O yoga afirma que nós já somos felicidade, paz, amor, consciência. Então não é uma questão de adquirir nada de fora. Não é nada externo que vai me fazer feliz. Nem o professor Hermógenes, nem a aula de yoga, nem o retiro, nem todos os livros que eu leio. É o que está dentro de mim. Talvez a prática do yoga, o professor, o retiro, o livro, eles vão dando um empurrãozinho, né? Vão mostrando como setas, né? Ó, vai por aqui, vai por ali. Mas a gente tem que tomar cuidado até com isso, porque senão a gente fica querendo fazer milhões de cursos, milhões de teorias, milhões de retiros, milhões de livros, e a gente se perde também da nossa essência. Por isso, o melhor caminho do yoga, o melhor professor, a melhor meditação é para você, é o seu caminho. Talvez outro amigo tenha outro caminho, talvez outro amigo tenha outra meditação, talvez outro amigo tenha outro mestre. Não tem problema nenhum nisso. Mahatma Gandhi falava que existem tantas religiões quanto existem seres humanos. É isso, né? Cada ser humano é a sua religação, é a sua reconexão, é o seu caminho.
É lógico, na yoga tradicional, a gente fala muito do guru, né, do mestre. Por exemplo, o professor Hermógenes, isso é uma coisa, é um alerta legal. Um guru, né, realmente realizado e tal, ele não vai virar para você e falar assim, ó, eu sou um iluminado, eu sou o guru, me amem, me adorem. Se o cara começa com esse discurso, já bota um pé atrás. Porque guru é alguém que reconhece nele um guru. Por exemplo, para mim, o professor Hermógenes é meu guru. Para mim, não estou dizendo que é para vocês. Porque ele me ajudou. E a palavra guru é tirar você de um caminho de trevas. A palavra quer dizer exatamente isso. Tirar você de um caminho de escuridão, levar você para um caminho de luz. É só isso. Isso pode ser um padre que você gosta muito, que te tirou de um caminho ruim, te levou para um caminho bom, um pastor evangélico. Pode ser um monge, pode ser uma pessoa da Umbanda, pode. Se ela realmente está te dando um caminho espiritual, está te deixando uma pessoa melhor, mais verdadeira, é o seu mestre. Todo mundo aqui deve lembrar de alguma professora que teve na escola que marcou sua vida, né? Aquela professora mesmo que, poxa, te ajudou, te deu exemplos, te deu carinho, te mostrou o caminho. Todo mundo lembra, né? Naquele momento ela era uma guru. Ela estava te mostrando um caminho. Então, o professor, por exemplo, ele não gostava não que a gente falasse que ele era guru e tal, ele até brigava. E ele era muito brincalhão, ele falava assim, guru não, eu posso ser até canguru, mas guru eu não sou de ninguém. Porque é esse cuidado que a gente deve ter, né? Na tradição da Índia, e isso é importante falar, é talvez mais fácil, mas lá também tem picareta, tá, gente? Bem menos que aqui, mas também tem falso guru, também tem bastante coisa meio mal contada lá. Mas existem vários gurus autênticos, existem mesmo. E aí talvez lá seja menos arriscado a gente se colocar nessa postura, eu sou discípulo do mestre e tal, né? E aí é muito legal, quando a gente tem essa entrega, essa conexão, essa descoberta, e aquilo ali realmente faz diferença na sua vida, tudo bem. Mas pode ser que tenha gente que nunca vai encontrar isso. Então que você tenha o seu guru interno, a sua consciência interna. Porque o yoga fala isso, e o yoga fala que a consciência, isso é uma coisa muito diferente, né? O yoga fala, se a gente é consciência, se a gente é plenitude, se a gente é felicidade, o yoga afirma que nós somos feitos da mesma essência do Criador, da mesma essência do Absoluto, a mesma essência, a mesma matéria, não tem diferença. Não é assim, a consciência lá em cima e eu pequenininho aqui embaixo. Eu tenho a mesma essência, eu tenho a mesma natureza. Ah, Thiago, mas a minha vida não tá assim não. Não, mas é porque aí é outra coisa, porque por ignorância a gente não percebe essa essência, a gente não vive essa essência. Então o caminho do yoga, do Vedanta, da filosofia é muito mais a gente remover o que a gente não é para chegar ao que a gente é. Então quando a gente fala no yoga, eu não sou esse corpo físico, eu não sou esses pensamentos, eu não sou essa mente agitada, eu não sou isso. O que eu sou? É o que vai ficar, é a consciência por trás da mente, né? O professor alertava também uma coisa interessante, que ficou muito na moda, né, essa coisa o poder da mente, o poder do pensamento, os livros, né? Tem a força do pensamento e compre sua Ferrari, ganhe 1 milhão não sei quantos dias, né? Isso ficou muito forte no Ocidente. O yoga, ele quer ir além da mente. A gente acredita que a mente ainda é um instrumento ligado ao ego, então que pode criar confusão pra gente. Atrás da mente tem uma consciência. Se eu falo a minha mente, se eu falo o meu corpo, de quem é esse corpo? Quem fala meu? Quem fala minha mente?
Eu não falo eu mente, eu falo minha mente. Quem que possui a mente? Essas são as perguntas. Porque a mente ela está envolvida com o ego ainda. A mente, o professor brincava, a mente mente. A mente engana. A mente é esperta. Tem um processo que a gente chama racionalização. Tem uma coisa que a gente quer fazer que a gente sabe que é meio errado, mas a gente quer fazer. Aí a nossa mente cria uma historinha super bonitinha para dizer pra gente, não tem problema não, só hoje. Como é que é? Só hoje, só um pouquinho, né? Tem mais um, esqueci agora. Mas só um pouquinho, só hoje. Não, todo mundo faz, todo mundo faz. Só hoje, só um pouquinho, todo mundo faz. Isso é um problema. E a mente é assim. Pô, você já é tão bonzinho. Qual é o problema de você, né? Ter esse deslizezinho aqui, fazer esse ato errado? Ninguém tá vendo. Todo mundo faz. No Brasil é assim, né? Famoso jeitinho brasileiro. Então o yoga, ele vem muito firme em cima dos yamas e niyamas, né? Dos conceitos da verdade, de não mentir, não roubar, não aceitar propina, não matar. São coisas muito básicas, muito fortes. É o primeiro, é o início do yoga ali. Esse código de conduta é a primeira coisa. Tem uma historinha legal do Mahatma Gandhi, que as duas bandeiras, né, do Mahatma Gandhi principais era a verdade, né, falar a verdade, e a não violência, que são dois yamas e niyamas, né, falar a verdade e não violência. Então ele levava tão a sério essa coisa de falar a verdade, que uma vez uma mãe veio para ele com uma criança e pediu para ele, falou, Mahatma, por favor, diz para ela não comer tanto doce, que doce faz mal, dá cárie, dá uma série de problemas. Aí ele olhou e falou assim, olha, faz um favor, volta daqui a 10 dias. Aí tá, ela foi, voltou, aí voltou com a criança e falou, aí ele falou, olha, falou pra criança, ó, não come doce, faz mal, dá cárie, pode dar diabetes. Aí a mãe ficou, pô, mas por que você não falou 10 dias atrás? Ele falou, porque há 10 dias atrás eu comia doce. Então ele parou de comer para poder ensinar. Outra dele, ele usava uma prótese dentária, né? Esse é o extremo da verdade mesmo, né? Ele usava tipo uma dentadura, né? E aí ele não tirava foto com a dentadura. Ele só aceitava a dentadura para comer. Porque ele achava que aqueles dentes não eram dele. Que não era verdade ele usar aqueles dentes. Pra gente pode ser uma coisa até ridícula ou fora de contexto. Mas é quando a pessoa tem um voto de só falar a verdade, de só praticar a verdade, leva o que pra gente é estranho, pra ele era natural. Então, falar a verdade é um dos principais. Agora, também não é assim, né? Eu vou sair falando a verdade pra todo mundo, né? Assim, de forma dura, direta, sem pensar, né? Tem um exemplo, imagina, você está no casamento da sua amiga, aí ela chega com um vestido lá, toda feliz, o dia do casamento, você não gostou do vestido, você achou o vestido meio estranho, ela fala, pô amiga, tô bonita, aí você vai falar no dia do casamento, não, tá feia, não vai falar isso que vai magoar, né? Então assim, a verdade ela tem um momento para falar e a forma de falar, isso está nas escrituras, de forma amorosa. Você deve falar a verdade de forma amorosa. Nem tudo que a gente vai falar é fácil, mas a gente pode escolher uma forma amorosa de falar o que é difícil. Então, Satya é muito importante, mas não é pra gente pegar Satya e dar na cabeça dos outros, sair distribuindo. É muito mais eu comigo mesmo, né? A Satya comigo, com os outros também. Mas espera que te pergunte, ou então fala de uma maneira amorosa, no momento certo, com cuidado de não ferir, com cuidado de não magoar. Agora, falar a verdade, gente, é tão mais fácil, né? Por que a gente fala as mentirinhas brancas, né?
Por que a gente se permite, de vez em quando, a gente se pega falando uma coisa que a gente sabe que não é? Porque a mente cria essa vontade de ser bem aceito, de ser bonzinho, de ser amigo de todo mundo. Aí eu vou contando as histórias pela metade, da maneira que eu acho melhor, para ser bem amiguinho. Um exemplo, né? Quem tem filho pequeno, né? Criança pega tudo, né? Aí liga lá para casa, toca o telefone, aí você não quer falar, aí você fala, diz que eu não tô. A criança não entende, diz que eu não tô. A criança entende, meu pai mentiu. Aí depois você vai falar para ela, não pode mentir na escola, não pode mentir para os amigos. Criança pega na hora, cara. E por que diz que eu não tô? Ou você pode até pedir para alguém, olha, fala que agora eu não tô querendo falar, depois eu ligo, tô fazendo outra coisa. Eu pego o telefone e falo, amigo, posso te ligar daqui a pouco? Agora eu não posso falar, tô ocupado e tal, tô pensando em outra coisa, desculpa. Mas diz que eu não tô quando você tá, não tem sentido, né? E aí quando a gente mente, o pior da história, a gente tem que ter uma ótima memória, né? Porque a gente tem que lembrar aquela mentira que a gente contou. Porque uma hora essa história vai rodar e vai voltar e alguém vai te perguntar, pô, mas você não falou aquilo? Aí se tu não lembrar, o amigo te convida para ir numa palestra de yoga. Aí tu não tá com a mínima vontade. Sol, tal, tu quer ir pra praia. Aí você fala pra ele, pô, não posso não, cara, eu tenho que ir no hospital visitar minha tia. Aí alguém tira uma foto de você na praia. Olha a situação. É. Então, gente, já estou chegando quase no finzinho, mas o professor era uma pessoa muito simples, muito amorosa, muito disponível. É isso que o yoga quer ensinar pra gente. Muitas vezes a gente cria uma série de eu preciso, eu quero, eu tenho que ter, se eu não tiver eu não vou ser feliz. E aí a gente sofre com esse excesso de desejos. E aí a gente trabalha, se mata de trabalhar para comprar alguma coisa, que logo depois a gente vai esquecer e vai querer comprar outra coisa, né? Quando a gente paga um dinheiro, a gente não está pagando dinheiro, a gente está pagando a nossa hora de vida, de trabalho. Quanto tempo eu trabalhei para comprar uma bolsa, sei lá, de R$1.000, R$2.000? Será que vale a pena? Então, o professor era uma pessoa assim, extremamente simples, extremamente amorosa, extremamente feliz, porque levava uma vida simples. Tem um pensamento do Swami Shivananda que fala, na verdade isso é uma frase dos Vedas que o Swami Shivananda falava e outros mestres também falam. Prabhupada também falava, vida simples, pensamento elevado. Isso é uma coisa que define para mim muito o que é o yoga. Vida simples, pensamento elevado. Simplificar a minha vida e manter meu pensamento lá em cima, na consciência, em Deus. Tá? Então, para encerrar, eu vou abrir para perguntas, se tiver tempinho. Alguém, que horas são, por favor? Alguém tem? 10? Então, que daqui a pouco é minha amiga, né? Quer dar um recado? Não? Abrir para pergunta também, deixa eu ajudar com o microfone. Tá bom. Só para encerrar, eu queria passar para vocês, muita gente já conhece, um mantra que ficou conhecido como mantra do professor, mas na verdade não é dele, é de uma outra devota de Sai Baba, entrego, confio, aceito e agradeço. Até minha amiga está com a camisa ali, ó, né? Entrego, confio. Vamos repetir junto? Entrego, confio, aceito e agradeço. Para tudo, gente. Isso é uma coisa para a gente levar para a nossa vida. Entrego, confio, aceito e agradeço. As coisas boas e os desafios também. Eu entrego, confio, aceito e agradeço. Não é só o que é fácil, né? O que é difícil também. Entrego, confio. Isso faz diferença total. Se a gente ficar repetindo isso, lembrando disso, veio um desafio, entrego, confio, aceito e agradeço. Poxa, eu tive uma super alegria. Entrego, confio, aceito e agradeço.
tá? Gente, muito obrigado. Eu vou abrir para perguntas, se alguém quiser. Fique à vontade. Alguém quer, gente? Alguém quer perguntar alguma coisa? Professor, não vai ter que comprar, não. Não, porque agora a gente vai ter uma outra palestra da Arte de Viver, da Cláudia, né? Da professora Cláudia, tá? Alguém tem alguma pergunta sobre o professor, sobre yoga, meditação, alguma coisa que queira falar? Não, aula de asana não vai ter, tá? Fala, querido. Qual o microfone? Seria interessante que os médicos nesse espírito, yoga também, ele está muito mais ligado à psiquiatria. Os psiquiatras trabalham muito em cima disso, porque é muito importante que a área médica se dedique a essa leitura de yoga também. Muitos médicos, inclusive, dão relatos muitas vezes para fazer suas próprias autoanálises e seus próprios diagnósticos. Foram muito mudados para quem conseguiu isso, que é muito interessante para os médicos que trabalham na área de psiquiatria. Gente, então, como não vai ter aula, eu vou fazer um convite para vocês. Eu dou aula também na Fundação de Sai Baba, tá? Quem quiser saber, entra lá no site, tem aula às sextas-feiras, aqui em Vila Isabel. A aula é aberta, é gratuita, é só lá se inscrever. Tem aula sexta-feira à tarde e eu dou aula sábado de manhã. Tem a opção de gente aqui da turma de sábado lá, né? Todo mundo, a turminha tá aí. É aberta, de graça. É em Vila Isabel, aqui na Pereira Nunes, tá? E tem também, para quem quiser conhecer, eu convido para ir lá no Yoga de Rua. Lá também tem aula e não é só para moradores de rua, é uma aula em conjunto. Então tem gente que mora ali perto, ali na Praça Paris, e vai fazer a aula é aberta, gratuita, eu também tô lá. E quem quiser um dia no Instituto Hermógenes, tem na Praça 15, só botar no site lá Hermógenes, que vai aparecer, e tem uma sala também na Barra. E a gente tem um canal também, ele está até filmando, que a gente tem um curso online do Instituto Hermógenes e tem um canal do YouTube com vários vídeos meus e do próprio professor Hermógenes. Então quem quiser conhecer, entra no Instituto Hermógenes no YouTube. Fala. YouTube, tem no Instagram também e no Facebook, né? Aí tem vários videozinhos, ajude a espalhar, tá, gente? Obrigado muito mais uma vez. Namastê.